Estes dados são os dados frutos da negociação e são os dados comunicados pelas mediadoras e algumas entidades oficiais. Não é o equivalente ao INE, mas são os dados mais reais e mais atualizados que conseguimos disponibilizar-vos. Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado. Hoje trazemos a típica resposta àquela pergunta de como está o mercado e vamos trazer-vos os dados reais da negociação feita pelos proprietários nos últimos 3 meses. Estamos a falar de julho, junho e maio e vamos trazer essa perspectiva em relação a 5 concelhos do Distrito do Porto: Porto, Matosinhos, Maia, Gondomar e Gaia, e vamos trazer também os dados referentes aos apartamentos e às moradias de forma isolada. Estes dados são os dados frutos da negociação e são os dados comunicados pelas mediadoras e algumas entidades oficiais. Não é o equivalente ao INE, mas são os dados mais reais e mais atualizados que conseguimos disponibilizar-vos. Aproveito também, se ainda não subscreveu, subscreva agora o canal para ser notificado já no próximo vídeo e poder estar sempre à frente de toda a concorrência em relação aos últimos dados. Vamos então começar pelos dados da cidade do Porto e em relação aos apartamentos. O valor médio por metro quadrado transacionado atingiu os 3.200 euros, sendo que a amostra dos imóveis que foram contabilizados para este valor atinge os 1.280 imóveis vendidos. O preço médio de venda de cada apartamento é de 2.760 euros, desculpem, 276 mil euros, assim é que está correto, sendo que a área média bruta privativa é de 92 metros quadrados, portanto, grosso modo, um T2. O tempo de absorção entre a altura em que os imóveis foram colocados à venda e o tempo da concretização do negócio foi de 6 meses e a taxa de desconto que neste momento está a ser oferecida pelos proprietários é de 4,8%. Em relação às moradias, também na cidade do Porto, a amostra é menor, porque a tipologia ou o fogo mais tradicional são os apartamentos, aqui nas zonas mais urbanas. De qualquer maneira, como são também áreas maiores que normalmente são transacionadas, o valor metro quadrado atingiu os 3.000 euros metro quadrado, sendo que a amostra que permitiu estes números corresponde a 260 transações. O preço médio de venda de moradia na cidade do Porto nos últimos 3 meses foi de 369 mil euros, sendo que a área média bruta privativa é de 131 metros quadrados, com um tempo de absorção de 7 meses e uma taxa de desconto de 6,5%. E em relação ao concelho de Matosinhos, o valor médio unitário transacionado atingiu os 2.600 euros, numa amostra de 580 apartamentos transacionados, com um preço médio de venda de 249 mil euros, uma área bruta privativa de 99 metros quadrados. O tempo de absorção em Matosinhos é inferior à cidade do Porto e atingiu os 5 meses. A taxa de desconto aí já é um pouco mais elevada e atinge os 5,7%. Quanto às moradias, o preço médio unitário atingiu os 2.050 euros, numa amostra de 120 moradias transacionadas nos últimos 3 meses, com um preço médio de venda de 312 mil euros, uma área bruta privativa de 161 metros quadrados, com um tempo de absorção de 4 meses e uma taxa de desconto de 7,9%. Vamos então agora ao concelho da Maia, em que o valor médio unitário dos apartamentos transacionados atingiu os 1.950 euros, numa amostra de 360 apartamentos vendidos, com um valor médio de 192 mil euros, para uma área bruta privativa média de 102 metros quadrados. O tempo de venda efetivo destes imóveis após entrarem no mercado foi de 5 meses e a taxa de desconto oferecida pelos proprietários atingiu os 3,8%, portanto é das taxas menores aqui nestes concelhos que foram analisados. E em relação às moradias, portanto, o valor médio unitário de transação foi de 1.750 euros,
com uma amostra de 130 moradias transacionadas na Maia. O valor médio de venda foi de 287 mil euros. A área bruta privativa média foi de 184 metros quadrados, com um tempo de absorção de 4 meses e uma taxa de desconto de 6,6%. E em relação aos apartamentos no concelho de Vila Nova de Gaia, aí temos números relativamente redondos. O valor médio unitário atingiu os 2 mil euros, sendo a amostra de 1000 apartamentos transacionados, para um valor médio de venda de 201 mil euros, uma área bruta privativa média de 103 metros quadrados, um tempo de absorção de 4 meses e uma taxa de desconto de 3,8%, que iguala a mínima, que também corresponde à da Maia. E em relação às moradias, também aqui no concelho de Vila Nova de Gaia, o valor médio unitário foi de 1.700 euros, sendo a amostra de 320 moradias transacionadas, para um valor médio de venda de 251 mil euros, uma área bruta privativa média de 153 metros quadrados, um tempo de absorção de 6 meses e uma taxa de desconto de 6,5%, que é a mínima nestes concelhos analisados. E vamos ao último concelho que hoje temos para partilhar convosco, o Gondomar. Os apartamentos aqui transacionados atingiram um valor médio unitário de 1.700 euros, numa amostra de 370 apartamentos vendidos, com um valor médio de 149 mil euros, uma área bruta privativa média de 92 metros quadrados, e aqui o tempo de absorção em Gondomar é extraordinariamente rápido, 3 meses, com uma taxa de desconto de 5,4%. Em relação às moradias, o valor médio unitário atingiu os 1.500 euros, referindo-se a 140 moradias transacionadas, com um valor médio de 199 mil euros, uma área bruta privativa média de 153 metros quadrados, um tempo de absorção de 5 meses e uma taxa de desconto oferecida pelos proprietários de 6,5%. E vamos então agora aos indicadores financeiros, começando pela Euribor a 12 meses. Ela subiu 232 pontos base no último ano e atingiu os 4,10%. Em relação à TAG para os créditos à habitação, referente ao mês de julho, que é o último mês que temos, teve uma subida de 248 pontos base, passando de 3,52% em julho de 2022 para 6% em julho de 2023. A inflação teve uma descida muito significativa aqui em Portugal. Na Europa o movimento tem sido mais lento, mas há um ano atrás estava em 8,9% e agora está em 3,7%. Teve uma queda de 520 pontos base e as obrigações portuguesas do Tesouro continuam ainda com valores perfeitamente aceitáveis, tendo subido de 2,62% para 3,17%, uma subida de 55 pontos base num ano. E em relação às commodities, aquelas duas que vamos acompanhando mais frequentemente, temos o ouro que atingiu os 1.966 dólares por onça, muito próximo da fasquia dos 2.000 dólares, teve uma subida de 14% e significa fundamentalmente que não há uma grande segurança e uma grande confiança nas condições económicas hoje em dia, portanto está aqui um refúgio grande para que o dinheiro não tenha uma desvalorização tão grande neste ativo que é tão seguro em momentos de crise. E em relação à cotação do petróleo, aí houve uma queda de 9%, apesar de aqui em Portugal nos combustíveis não sentirmos essa diferença, e atingiu 86 dólares por barril, se não me falha, desculpem, 87 dólares por barril, assim é que está correto. Em relação à notícia do último mês, que na nossa opinião teve maior impacto durante o mês de agosto, é claramente o veto presidencial ao pacote Mais Habitação. Este é um pacote que tem a possibilidade de mudar um bocadinho a configuração, apesar da perspectiva do Governo ser otimista e a perspectiva de todos os restantes profissionais deste setor e de todos os restantes partidos ser pessimista, mas o veto presidencial vem continuar a trazer incerteza a este mercado e, portanto, é natural que a confiança não continue a abonar, ainda para mais quando está perfeitamente visível uma guerra política aqui entre Governo e Presidente da República e provavelmente a maior parte destas medidas não irá haver num espaço tão próximo uma luz ao fundo do túnel.
O meu nome é Luís Baldac, da parte da Investim. É um prazer estar consigo e espero ver-nos no próximo.